Não sei se vocês viram eu mandando mil coisas nas disciplinas e tal, mas sou eu. Além de outros monitores que tem, né? Mas enfim, eu sou do BCC, que é o Bacharelado de Ciência da Computação do IME, então eu não sou da Poli, não sabia nem que esse negócio de fuja do nabo e tudo mais existia, mas estou aqui para tentar ajudar vocês antes da P1. Eu fui fazendo esse material baseado no guia de estudos que os professores disponibilizaram no E-Disciplinas mesmo. Então, se vocês quiserem pegar a base desse material, tipo, é bem tranquilo. Nossa, não sei nem como sair daqui. Pronto, aqui. Tipo, é esse negocinho aqui que tem essas informações. É um resumo bom da matéria, das coisas que vocês vão precisar saber e tal. Nunca dei aula nem nada, só tirei dúvidas específicas, então quero só deixar isso bem claro, mas espero que dê para ajudar aí. Nossa, tá travadaço aqui o meu negócio, peraí. Perdão, vou começar do começo. Mas enfim, me apresentei, né? E aí eu vou meio que, tipo, passar os conceitos que vocês vão precisar saber para a prova de novo, de uma maneira rapidinha. Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês terem também esse resumo. E depois, no final, a minha ideia é a gente fazer alguns exercícios de uma prova passada, que está disponibilizada também pelos professores nas disciplinas, um banco de provas, e eu peguei uma dessas provas. Não sei se vocês viram eu mandando fazer mil ela coisas nas com disciplinas vocês. e tal, mas sou eu. Ok, primeiro os tópicos, né? A gente vai ver variáveis, as lógicas de comparação e operações lógicas, o laço de repetição, que é o famoso while, que vocês estão usando aí no EP e tudo mais, a execução condicional, que é if, elif e else, vocês também devem usar no EP isso, e na prova, obviamente. Entrada e saída, que é a questão do input e do print, né? A maneira como vocês pegam e transmitem informações do e para o usuário. E no finalzinho, os exercícios, se tudo der certo. Aí, espero também não me demorar muito, porque a matéria é uma matéria bem direta, mas é só a gente ir vendo os conteúdos mesmo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem, tipo, me interromper no meio da explicação, mas no final também vai ter, tipo, uma hora para perguntar e tal, então sintam-se à vontade de levantar a mão aí, se tiver alguma coisa que não estiver clara. Se por acaso tiver alguma coisa errada no meu slide, também pode perguntar e sei lá, mas a gente vai vendo. Ok. Primeiro, variáveis. Elas são caixinhas para a gente guardar valores. Essas caixas, elas são meio que, tipo, nomeadas e a gente pode usar esses valores sempre que a gente quiser, chamando eles com o nome da caixinha. Então, tem bem essa carinha aqui. Dá para ver meu mouse, né? Acho que sim. Tem bem essa carinha típica de tem um nome do lado esquerdo, que é o nome da variável, o igual, que é o símbolo de atribuição, e uma expressão do lado direito. A ordem vai ser: essa expressão é calculada, essa variável é criada, e depois o valor resultado dessa expressão é colocado dentro da variável. Nossa, eu esqueci que eu não tô mostrando minha câmera, mas vai ficar assim mesmo, que eu tava, tipo, fazendo vários movimentos com a mão, mas enfim. Isso é importante de ressaltar, porque não é a expressão que vai ser guardada na nova variável, é o resultado dela. Então, por acaso, imagina que você tem uma variável. Eu vou fazer um negocinho aqui para vocês verem tal como tá. Imagina. Tá dando para ver, né? Aqui o. Tipo. A telinha. Não, não tá dando, não. Peraí, meu Deus. Então ignora, eu ia fazer uma coisa, mas depois eu faço com vocês. Mas imagina que você tem uma variável chamada A e você dá o valor 1 para ela. E aí você tem uma nova variável chamada B, que você dá o valor de A mais 2 para ela. B vai ter o valor 3, que é o valor que está em A, mais o valor 2, vai ser calculado, dá 3, e vai guardar em B. Se você mudar o valor de A para 2 também,
B não passa a ser 4, tá? B é o resultado que foi calculado naquele momento e vai estar guardado lá dentro de B. As alterações em A não impactam B, que foi calculado antes. É isso que eu meio que quero dizer. Também tem uma coisa que vai cair na prova, o professor pediu para eu relembrar para vocês, que é a atribuição múltipla, que é basicamente fazer várias atribuições em uma única linha. É isso daqui, separar os valores, os nomes das variáveis por vírgulas, colocar o igualzinho e colocar as expressões também separadas por vírgulas na ordem que vocês querem que elas sejam atribuídas ao nome da variável. Mas é bem simples, é a mesma coisa, só pensar que tem uma tradução direta para o que você já conhece. Além disso, a gente passa para a próxima parte da aula, que são sobre as operações. As operações aritméticas, é bem fácil de pensar nelas, é a mesma coisa que tem na matemática, né? Diferente do igualzinho das variáveis, esse igual da variável não é igual a um igual matemático, né? Não significa que tem uma equação ali no meio e tudo mais, significa que você está pegando o valor e guardando ele em algum canto. Essas aqui são operações que são traduzidas da matemática. Então, alguns têm o mesmo símbolo, que nem soma, subtração e tal, mas a multiplicação, divisão e tal tem símbolos levemente variados. Importante saber a diferença entre divisão real e divisão inteira, e, como consequência, vem a operação do resto da divisão, né? Divisão real é que se você tem uma divisão que não dá um valor fechado, se você, por exemplo, guardar esse valor resultante da divisão real numa variável, essa variável vai ser do tipo float, que é um tipo que guarda valores que a gente chama de ponto flutuante. Pensa que é um número real, ele tem a parte inteira e a parte decimal dele. Se você realizar uma operação de divisão real, essa parte decimal, ela ainda existe no resultado. Mas se for uma divisão inteira, ele só tem a parte inteira da divisão, basicamente. Tipo, ele não tem o depois das casas da vírgula, sabe? E o resto da divisão é literalmente, se você realizar uma divisão inteira, o resto da divisão seria o resultado dessa operação aqui. Isso daí vocês podem praticar bastante pelo EP de vocês, e tem uns exemplos lá também que a gente vai ver no finalzinho. E essas operações aritméticas, elas podem ser misturadas com a atribuição, que aí resulta nessa sintaxe aqui, que é tipo soma e igual, subtração e igual, multiplicação e igual e tudo mais. É uma coisa que a gente chama de açúcar sintático, porque não é é basicamente tipo algo que foi criado para você não ter que escrever isso daqui. E ao invés de você escrever var igual var mais 5, você pode só escrever var mais igual 5. Que é literalmente a mesma coisa da atribuição múltipla, é ter uma tradução direta para algo que você normalmente escreveria, que é você realizar a operação aritmética do valor da direita, né, que no caso é o valor que você acabou de colocar, com a variável, e aí atribuir o resultado dessa operação à variável. Então agora ela começa a guardar um novo valor, né? Outro tipo de operação que a gente também tem são as operações relacionais. É aquelas que permitem você, tipo, comparar um valor com o outro, um número com o outro e tal. Tudo que está dentro de variável, tudo que está dentro de uma expressão pode ser comparado. Então, agora a gente tem esse igual que não é o igual da atribuição, né, de variáveis. Esse igual significa essa coisa da esquerda é quantificamente, tipo, em questão de quantidade, igual à da direita? Se sim, eles vão ter um valor vai ter um valor resultado disso, que é o verdadeiro, né? Mas é diferente do igual da atribuição, que pega o valor da direita e coloca dentro do valor da esquerda. A gente tem as operações típicas, então igual, diferente, maior que ou maior igual, e menor que ou menor igual. Também tem o último tipo de operação, por enquanto, que são as operações lógicas. É o e, o ou a negação. O resultado dessas operações lógicas aqui e dessas operações relacionais
são valores booleanos, que é o tipo que a gente chama de bool, né? Até agora vocês sabem o tipo int, que é de inteiros, o tipo float, que é de números de ponto flutuante, que a gente está considerando como se fossem números normais ou números reais. Eu não sei se os professores vão entrar no detalhe de porque chama ponto flutuante e as diferenças de tipo por que que eles não devem ser tratados como números reais sempre, mas eu não, tenho certeza que essa diferença em nível computacional não cai na prova de vocês. Então, por enquanto, a gente vai pensar em números float como números reais. E agora eu estou apresentando para vocês os valores booleanos, que é verdadeiro e falso, né? Simples, fácil. Eles podem ser, tipo, tanto dessa forma, como o resultado de uma operação é verdadeira, então ela é um tipo booleano, entendeu? Então, tipo, se a gente faz A igual B, A pode ser uma variável do tipo int, B pode ser uma variável do tipo int também, mas o resultado de A igual B é um tipo booleano. Aí meio que tem uma explicação aqui sobre as operações lógicas, né? Basicamente, a gente chama isso de tabela verdade, quando a gente calcula o resultado, todos os resultados possíveis de uma operação lógica, baseado em todos os valores possíveis que os operandos podem ter. Então, no caso do AND, ele só é verdade se os dois forem verdade, e falso qualquer outra coisa disso. Então, se a primeira expressão for falsa, independente do valor de 2, o resultado da coisa toda vai ser falso, e o mesmo vale para a expressão 2. O OR já é diferente, né? Ele é verdade se qualquer uma das duas coisas for verdadeira também. E só é falso se as duas forem falsas ao mesmo tempo. E o NOT é literalmente negar o resultado, né? Então, se é verdadeiro, passa a ser falso o resultado da operação, e se é falso, passa a ser verdadeiro. Vocês podem usar essas operações e, tipo, fazer uma combinação mega grande delas, assim, e a gente vai ver isso também no exercício final. É uma coisa que geralmente costuma cair em prova, então já é uma dica para vocês. Tipo, o enunciado, ele quer uma operação que seja verdadeira se tal coisa acontecer. E aí existem as alternativas, tipo, uma sequência de operações com operadores lógicos que tem que ser equivalente àquela coisa que está no enunciado. Ficou confuso eu falando, mas eu tenho certeza que depois, quando a gente for ver os exercícios, vai ficar mais claro, vai ter um exemplo lá disso, vocês vão entender direito o que eu quero fazer. É basicamente uma questão sobre combinações diferentes dos operandos e dos operadores darem essencialmente o mesmo resultado, porque no final é tudo true ou false, dependendo dos valores das expressões, né? E elas também, além de serem usadas no if, no elif, elas também são usadas no while, por enquanto. Por falar no while, né? Vamos começar a falar dele. É o laço de repetição, e ele tem uma estrutura bem clara. É a palavra-chave, a condição que você vai ter, né, para que o resto seja executado. E logo depois vem o bloco de comandos interno, que vai ser executado enquanto a condição de execução for verdadeira. E o bloco de comandos que vem depois, que é algo que vai ser executado só depois que a condição de execução parar de ser verdadeira, né? Eu não sei se tem isso, tem um fluxozinho aqui, que também essa imagem eu retirei do material dos professores, que eu mostrei para vocês no começo. E aí mostra direitinho o loop da questão, que é quando você usa o while. É muito bom ter em mente esses fluxos aqui, porque as provas têm bastante questões de lógica de computação e elas pedem para você simular um código dado. Então, simulando o código, seja para questão, seja para saber se seu EP está correto, isso aqui ajuda muito. Você saber realmente o que está acontecendo no computador, né?
Porque muitas vezes as pessoas se confundem, elas acham que, tipo, imagina que tem uma condição aqui que fala sobre o valor de uma variável n. Se em algum momento no bloco de comandos o valor de n muda, isso não vai interromper a execução desse bloco interno aqui. Só vai interromper quando chegar no final do bloco interno e ele voltar para o começo, que vai testar a condição do while de novo. Então, é uma coisa muito importante de ter em mente. O while, ele só interrompe no momento que termina esse caminho, né, de todos os comandos do bloco interno e ele volta para a condição para ver se ela ainda é verdadeira, para executar de novo os blocos internos, se esse for o caso, ou para pular para o bloco externo e posterior, se ela não for verdadeira. Uma coisa muito importante ter isso em cabeça, porque causa muita confusão, tanto durante o EP, quanto nas questões de simulação. Tá. Agora, a gente tem a execução condicional, que é o if, o elif e o else, mas a gente vai ver eles separadinhos, assim, um de cada vez. Primeiro tem a estrutura simples, que é usando só o if. Se você usa só o if, você tem a palavra-chave, a condição de execução, que é basicamente a mesma ideia do while, né? E o bloco interno. É a mesma coisa do while. Se a condição de execução for verdadeira, o bloco interno vai executar por inteiro. Só que ao invés de voltar para cima para ver se a condição de execução ainda é verdadeira, o seu código só vai seguir. A diferença do while para o if é que o while ele é uma repetição, enquanto o if é uma execução tipo que nem é no resto do seu código, linha após linha após linha e depois segue. Só que essa linha após linha após linha só é lida, né, só é executada durante o programa se a condição de execução for verdadeira. O que acontece é que se você usa só o if e tem um bloco depois, esse bloco vai ser executado independente de ter entrado nesse bloco de comandos interior ou não. Se a condição de execução for verdadeira, você executa o bloco interior e depois executa o bloco que vem depois. E se a condição de execução for falsa, você não executa o bloco interior e você já segue para o bloco que vem depois. Aí tem um fluxozinho aí que os professores fizeram também. Novamente, essas imagens são muito boas de ter em mente e tal, para você treinar o seu código, entender se você está pegando o conceito direitinho. Então, recomendo vocês a revisarem isso. Mas é basicamente o que eu já falei. E aí tem a estrutura composta. Na composta, a gente usa o if e o else. Como antes a gente tinha o if, e aí ele entrava no bloco de comandos interior se a condição de execução fosse verdade, agora a gente tem o else. Então, se a condição de execução for verdadeira, a gente entra nesse primeiro bloco de comandos, que é o bloco que está indentado dentro do if, né? É tipo aqui. E a gente executa eles. Se não estiver verdadeira a condição de execução, a gente não entra no primeiro bloco e a gente parte para o segundo bloco de comandos, que só vai ser executado se a condição realmente não for verdadeira. Não é que nem o outro que era simples, que o que vem depois é executado de qualquer jeito. Agora, o que vem depois e indentado dentro do else só vai ser executado se o if estiver falso. Então, é basicamente isso aqui. Tipo, tá vendo que é um caminho, os dois seguem completamente separados e depois tem o resto do programa que roda independentemente. Mas o que está dentro do else não vai rodar junto do que está dentro do if. Isso não acontece. Tem uma separação completa. Aí tem a estrutura encadeada, que é levemente mais complicadinha. Só que é mais fácil de entender ela se você pensar que o elif é basicamente um novo if dentro do código do else. Então, imagina que aqui o comando A, na verdade, fosse um outro if e tivesse um outro valor dentro dele, entendeu? Acontece isso. É basicamente uma maneira mais fácil de escrever também, que nem aquelas operações aritméticas de atribuição que eu mostrei para vocês, só economiza um pouquinho ali de caracteres digitados e facilita o entendimento melhor.
Então, novamente, a gente tem a palavra-chave if, a primeira condição de execução, e se essa condição de execução for verdadeira, o bloco de comandos interno desse if, indentado nele, né, vai ser executado. Se essa condição for falsa, ele segue para o elif. E aí ele vai ver se uma nova condição é verdadeira. E aí, se essa condição for verdadeira, levando em consideração que a primeira condição não foi verdadeira, ele executa esse segundo bloco de comandos. Você pode ter vários elifs. Basicamente, a ordem do elif é: eu só vou executar o elif se o meu bloco, se a minha condição de execução desse elif em específico que eu estou agora for verdadeira e se todas as outras tiverem sido falsas até então. E aí vai ter um bloco indentado de execução para você rodar, né, dentro do próprio elif. Se nada disso der certo, ele vai para o bloco do else, que é a mesma coisa se tivesse só um if ou só um else, ou só um if e um else, que ele vai rodar esse bloco de comandos se todas as outras condições anteriores forem falsas. Esse fluxozinho aqui que tem, levando em mente que pode ter vários elifs, tipo, não precisa ter só um elif só, você pode ter vários, mas para manter simples, né, geralmente, creio eu que nessa prova vai ser algo bem simples mesmo, então, se tiver um elif, vai ser apenas um, e aí vocês têm noção um pouquinho da ordem de execução, que é essa daqui. Novamente, continua tendo o resto do programa, né, que não é nada indentado, é aqui fora mesmo que isso vai executar normalmente, né. Tem alguma dúvida por enquanto? Não, né? Ninguém levantou a mão e tal. Então eu tô seguindo pra gente conseguir chegar nos exercícios. Mas, por favor, novamente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode mandar no chat. Eu não sei, na verdade, se tem alguém. Não, não tem. Então tudo bem, vou seguir. Agora a gente já tá no finalzinho, que é sobre entrada e saída. A gente trata, por enquanto, a gente está tratando como entrada o input do usuário e saída tudo que a gente coloca para a tela, né? Que é possível só usando o print. Então, primeira entrada do usuário é o input, ele tem essa estrutura assim, né? Tipo, é um nome que você chama. Entre o parênteses, você pode ter a mensagem que você quer passar no seu input. Então, é o que a gente chama de prompt. Se você quiser uma prompt para o usuário, tipo, digite sua idade, você digita dentro desses parênteses aqui uma, né, com a aspas dupla, o que você quer pedir para o usuário. Mas, se você não quiser mensagem nenhuma, é só deixar input, abre parênteses, fecha parênteses, e o usuário vai ter permissão de colocar qualquer valor que você quer lá dentro. Geralmente, a gente pega esse valor que é passado pelo usuário e guarda dentro de uma variável. Se você pega o valor cru, então se você faz tipo variável igual input, esse valor cru armazenado dentro da variável vai ser um valor de string. Mas se você quiser interpretar esse valor que o usuário colocou como um inteiro, como um float, é só você usar as funções de conversão, que é literalmente usar int e, entre parênteses, o pedido do input, né? Ou float, no caso de números de ponto flutuante. Agora a gente tem o print, que recentemente, acho que isso é conteúdo ou da semana passada ou dessa semana para vocês, não tenho certeza, mas os professores passaram formatação de string, né? Que é uma coisa que é bem útil, mas é meio chatinho de lembrar, então a gente vai chegar nisso já já. Mas o print, basicamente, é meio que o oposto do input. Se o input o usuário tem um valor e quer passar para você, você tem um valor e quer passar para o usuário. Esse valor, ele foi, tipo, sei lá, ou ele foi produzido durante seu código, algo que você calculou, ou é só um negócio que você quer mostrar para ele mesmo, tipo, uma mensagem, tipo, nossa, parabéns, você ganhou o jogo. E aí a estrutura dela é isso, print, parênteses, dentro do parênteses, a mensagem que você quer passar.
Tanto pode ser uma string, quanto podem ser, tipo, variáveis separadas por vírgulas, e aí ele vai mostrar as variáveis. Depois eu posso mostrar para vocês no terminal também, algumas coisas que eu testei. E é isso. Aí a gente tem a questão de formatação. Ok, eu copiei e colei o negócio, não sei porquê, mas a gente vai descobrir. E a gente tem a questão da formatação que possibilita o seu print a ter uma carinha diferente do que normalmente ele teria. A gente pode até fazer um teste aqui depois para mostrar para vocês como ficaria sem a formatação e como ficaria com a formatação. Para formatar int, a única coisa que a gente pode controlar é a quantidade de caracteres que vai ser exibida na mensagem lá do final. Então, você tem que usar, para indicar que a variável é um inteiro, deve ser interpretada como inteiro, você tem que usar esse D aqui. E para indicar a formatação, você tem que usar o valor, tipo, o caractere de porcentagem e um número que segue logo em seguida. Esse número vai indicar a quantidade de caracteres que você quer que esse inteiro seja impresso. Então, imagina que eu quero imprimir com 5 caracteres o inteiro 10. O que ele vai fazer é colocar à esquerda caracteres vazios e os 2 últimos caracteres vão ser 1 e 0, que é o equivalente de string, né, da variável inteira. Já o float, além da quantidade de caracteres que a gente pode controlar, também tem a quantidade de casas de precisão que você vai usar. Isso é uma coisa que você precisa ter atenção, porque, inclusive, entra dentro dos motivos pelo qual a gente difere números de ponto flutuante, que é uma coisa que existe no seu computador, de números reais, né, que é um conceito de matemática. Quando você diminui as casas de precisão, o valor ele é arredondado. A gente vai ver isso no exemplo também, mas imagina que eu tenho um número que as casas decimais dele é, sei lá, 268, e aí eu quero imprimir ele como nesse exemplo aqui. Ao invés de 3 casas de precisão, eu quero apenas 2 casas de precisão. Então, eu vou fazer um arredondamento para tirar essa última casa, que era o 8. Então, agora, ao invés de 268, vai ficar 27, porque eu estou arredondando esse número para uma casa de precisão a menos. Quando a gente perde precisão, o número fica mais arredondado, menos incerto do que o valor que ele era originalmente. O 5 continua sendo, tipo, indicando a quantidade de caracteres que você vai ser usado para imprimir. É só importante ressaltar que para fazer isso com float, você tem que ter o Fzinho aqui ao invés do D. E que o ponto do float também é um caractere, né? Então, tipo, se o número é 2,268, no caso, quando ele vai ser impresso ao invés da vírgula, vai ser um ponto, porque Python é uma linguagem americana, e lá eles não usam vírgula para indicar casas decimais, eles usam ponto. O ponto, ele também deve ser contado como um desses caracteres que está nessa contagem dos 5 aí. Isso foi um teste que eu fiz no meu terminal. É a mesma coisa se vocês, tipo, executarem Python aí acho que os professores pediram para vocês usarem uma IDE específica, mas eu não sei qual. Então, se você digitar lá no formato script de rodar as coisas, vai ser... Não é no script. É o outro formato. Mas, enfim, vocês entenderam. É isso que vai acontecer. Eu criei uma variável chamada var, e ela tem o valor de 10 negativo, né? Quando eu imprimo ela com formatação de string, é a mesma coisa que eu fiz lá, que é esse sinal de porcentagem, o 5 para indicar que eu quero 5 caracteres a serem impressos, e o D para indicar que essa variável deve ser interpretada como inteiro. Então, aqui, obviamente, vocês não têm muito bem como ver, porque é meio chatinho, né? Não tem a separação dos espaços em branco,
mas essa fonte é uma fonte monospace, então a gente pode usar as outras letras como, tipo, ideia para saber de onde o espaço em branco vai estar. É aquilo que eu disse, ele vai colocar o 0, o 1 e o menos, né, que agora é um valor negativo, e isso dá 3 caracteres. Agora a gente tem mais 2 para fechar os 5 caracteres, e esse outro caractere aqui, que está sobrando, está embaixo do P, é só porque o meu print tem um espaço antes da formatação. Então, termina tendo 6 caracteres, mas na real é 5. E a mesma coisa para o número de ponto flutuante aqui. A gente arredondou ele para apenas 2 casas. Então, as casas decimais eram 3, 4, 5, 6. E agora, como você arredondou, ou seja, tirou 2 precisões dele, né? 2 casas decimais de precisão, o seu número passa a ser arredondado e vai ficar 12,35. Novamente, importante lembrar que o ponto ocupa um caractere, então aqui a gente tem o 5 e o 3 das casas decimais, então dá 2 caracteres, o ponto, o 2 e o 1 das casas inteiras, e esse espaço sobrando aqui novamente é do espaço que vem logo após os 2 pontos, e é da string normal que você colocou para imprimir, não é dos números em si. E é isso. A parte de conteúdo acabou. E aí agora eu vou passar para uns exercícios da prova de 2022, que está disponível no banco. Eu queria saber se antes vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu execute, teste alguma coisa aqui no meu computador, eu posso fazer isso também para mostrar para vocês na prática, né, o Python funcionando. E a gente resolveria uns exercícios, mas queria saber se tem dúvida. Não? Então, tá bom. Se tiver mais alguma coisa, podem falar no meio dos exercícios e tudo mais. Ah, peraí, calma. Tem uma dúvida sim. Tem situações que o if e o elif dá na mesma? Então, não é uma coisa que se você fizer com que o if e o elif deem na mesma coisa, o Python não vai dar um erro, eu acho. Mas não faz sentido isso acontecer. Então, tipo, numa prova não aconteceria isso, porque se a condição do if e a condição do elif forem iguais, ele nem vai chegar, tipo, se a condição do if for igual à condição do elif, no if ele poderia dar errado, e aí ele poderia ir para o elif, e aí o que aconteceria no elif é a condição anterior for falsa, mas essa tem que ser verdadeira. Só que como essa condição nova agora é igual à anterior, ela vai ser falsa também. Então ele nem entraria no elif. Agora, calma, eu fiquei na dúvida se você quis dizer isso ou se você quis dizer se, tipo, o código dentro dele seria igual. Mas aí eu não sei se é isso. É isso? Se o código deles for igual, não faz também muito sentido eles existirem, mas obviamente é uma coisa que pode acontecer. Tipo, você pode escrever isso no seu programa, só nunca vai funcionar. Mas enfim, é isso aí. Então, deu para tirar a dúvida, né? Acho que sim. Vamos testar, sei lá. Deixa eu mostrar o meu terminal aqui para ver se a gente consegue testar alguma coisa. Cadê? Peraí. Ai, nossa, não. Ih, gente, só um segundo. Eu tirei as condições aqui de compartilhar, mas. Vige? Ah, ok, tá bom. Tá dando pra ver o meu terminal? É uma telinha roxa. Acho que dá. Eu vou rodar o Python aqui pra gente testar alguma coisa. E aí eu vou criar uma variável chamada var. Ela tem o valor 5. E eu vou fazer um if, sei lá, if sim, if var e diferente de 5.
Você faz... O que você faz? Você faz um print falando isso aí. E aí você tem um elif, que var também é diferente de 5. Aí você printaria... isso mesmo. Eu tô bem criativa hoje. E aí você vai ter um else que printa nada disso. E aí a gente vai ver que ele chega no nada disso, né? Porque como é falso, ele pula tanto o if quanto o elif. Agora vamos só testar para ver no caso das duas serem verdadeiras. Aí eu vou ser bem sincera que eu não sei o que acontece. Eu não sei se ele roda os dois. Eu acho que... não, mentira, eu sei sim o que acontece. Ele roda só o primeiro, vai ser só isso aí. Aí a gente vai testar. Aqui. Vamos lá. Isso aí. Aí agora o elif com a mesma condição. Aí temos isso mesmo. E por fim o else com o nada disso. A gente vai ter o isso aí, porque o que ele faz? Ele vê se o primeiro dá certo. Se o primeiro dá certo, ele entra no comando e depois ele continua seu código normal, entendeu? Ele não olha os outros. Porque se o primeiro dá certo e os outros vão ser executados só se o primeiro der errado, não tem nem para que olhar. Então, é isso aí que acontece. Isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Antes de passar para os exercícios? Se não, eu vou entrar rapidamente aqui com uma outra tela minha. E aí vocês vão poder ver o exercício enquanto eu, tipo, meio que tô escrevendo na tela junto com vocês. E eu acho que vai dar bom. Deixa eu fazer isso rapidamente. Só um segundinho. Ok. Ai, meu Deus! Deu levemente errado, peraí. Ok. Agora... Vocês podem ver que eu não tô acostumada, né? Enfim. Pronto? Funcionou agora? Acho que sim. Ok, vou apresentar minha tela. Tá bom. Foi. Ok, foi bonitinho. Tá bom. A gente tem essa prova aqui, que é a prova de 2022. Novamente, vocês têm acesso a essa prova. Então, tipo, se vocês quiserem ver outras provas nesse formato, para entender mais ou menos como que vai funcionar a prova, tá no Edisciplinas um link, aqui eu vou até mostrar para vocês, Edisciplinas aqui de vocês, várias informações que são só para os alunos, ou só para os monitores e os professores, mas aqui, se você olhar em provas, tem esse depósito antigo de provas que te leva para cá, que tem, no caso, vocês estão interessados só na P1, né, por enquanto, e aí tem essas provas todinhas aqui.
A orientação que eu recebi dos professores é que a prova de vocês vai ser parecida com todas que aconteceram desde 2017 para cá. Então, é só isso aqui que vocês precisam se preocupar. A prova vai ser de múltipla escolha e vai ser nesse mesmo esqueminha, assim. Eu vou resolver algumas questões da prova de 2022, só para a gente ver. Eu não vou responder a prova inteira, mas se vocês tiverem interesse em realizar essa prova e depois, tipo, sei lá, tiver alguma dúvida, pode mandar para mim também. Alguém levantou a mão, pode perguntar. Oi, tudo bem? Oi. Só uma pergunta assim, eu fui dar uma olhada na prova de 2023 e eu sei que ano passado, por exemplo, a Poli só teve 2 semanas de prova no primeiro semestre. Então, só para garantir mesmo, tipo, para saber que eu não me perdi em algum momento, tem uma questão na prova de 2023 que fala sobre números inteiros de base 3, umas tabelas que, assim, não tá na matéria desse ano, né? Então, tipo, sim, mas é porque, tipo, o que acontece é que muitas vezes, especialmente nessas questões, eu tô olhando aqui a questão que você, não é a que tá na tela, mas tô olhando no computador. Aham. A questão que você tá falando é aquela que tem o tabuleiro e aí tem a representação, né, pra base, que você tem que mudar os dígitos e tudo mais. Isso. Ok. O que acontece é que as provas, elas geralmente têm, tipo, esse enunciado, assim, que ele descreve um problema tal, e é um problema que não necessariamente tem a ver com a matéria, entendeu? Tipo, a gente até vai ver um parecido aqui nessa de 2022, que é um problema sobre calcular o, uma razão geométrica. Uma razão geométrica, não, uma progressão geométrica. Uhum. Progressão geométrica não é o conteúdo da prova, mas é uma coisa que você não precisa saber de cabeça, mas eles explicam o funcionamento geral Uhum. para que você transforme isso num programa. Então, tipo, o que faz um número de base 3, como funciona a conversão desse número para essas letras aqui que está nessa questão. Quem tiver interessado é a questão 3 da prova de 2023. Uhum. Isso vocês não precisam saber, vocês não precisam chegar na prova sabendo. Mas, se tiver no enunciado explicando isso, para depois você construir um programa que faz essa coisa que está explicado no enunciado, então você tem que saber, tipo, é uma questão que poderia cair na prova de vocês, mas não é algo que espera-se que você saiba. É uma coisa que você tem que entender durante a prova e construir o programa a partir disso. Você pode ver até nas respostas que, tipo, são vários trechos de código diferentes. Então, você tem que entender todos eles. Mas o código em si, que preenche a lacuna lá que ele está perguntando, é um código curto. O código Uhum. vocês têm que saber como funciona. Mas o problema lá, não. Então, é uma coisa que você vai acompanhando aos poucos. Eu sei que pode ser, tipo, assustador, assim, especialmente pelo tempo. Não sei quanto tempo de prova é para vocês na Poli. Quanto que é? 2 horas. Ah, tá. Ok. Bem, é a mesma coisa que geralmente é no INE. Mas, tipo, juro que dá pra fazer, assim. É um negócio que no começo você olha e você pensa, tipo, meu Deus, muito texto, não vou nem tentar, mas dá pra fazer, tipo, é bem Tá. tranquilo e são várias alternativas, mas depois que você lê, tipo, 3 alternativas, você já sabe meio como que deve funcionar, o que faz as outras não funcionarem e tudo mais, entendeu? Então, Entendi. a gente pode começar com essa até da de 22, para ter uma noção. Eu acho que ela é levemente mais simples, mas eu tô julgando isso pelo fato inteiramente de que o enunciado é menor. É Mas. que o enunciado, eu achei, assim, o meu problema foi que eu li o enunciado e eu não entendi, assim, entendi 10% do que ele diz. Sim. Então, tipo, eu acho que eu teria que ter uma atenção no enunciado, mas porque o problema não seria nem o código, seria entender o Sim, sim. funcionamento, né? É meio estranho mesmo. Eu não estou entendendo o que tá, tipo, acontecendo no enunciado agora.
Mas se você quiser, tipo, eu posso até te mandar um e-mail depois com a explicação da pergunta e tal. Eu só não me preparei para fazer ela, então eu não Não, sei. tudo bem. Mas eu posso fazer depois, sem problema. Se quiser me mandar um e-mail e tal, meu e-mail tá aqui, Então, mas eu tirei a mudou. tela. Mas enfim, isso aí. Qualquer coisa me manda lá que eu, tipo, tento resolver e eu mando a explicação para você e tudo mais. E a gente pode discutir até na próxima monitoria mesmo. Inclusive, tem monitoria amanhã, hein? Eu vou estar lá das 11 ao meio-dia. Todo mundo está convidado a aparecer. E é isso. Tá ótimo, obrigada, viu? Nada. Tá, então a gente tem essa questão aqui, que ela fala sobre, como eu estava explicando aí, é sobre progressão geométrica, né? É uma questão sobre progressão geométrica e é básico, assim, você não tem que saber o que necessariamente é uma progressão geométrica, até porque ele dá um exemplo aqui, mas eu imagino que todos vocês saibam que é uma progressão geométrica, porque, enfim, vestibular, vocês acabaram de sair de lá, mas também não precisa se preocupar se deu branco, eles vão dar o exemplo, como funciona e tudo mais. Pode ser uma coisa mais simples assim, ou pode ser a questão de 2023, que é levemente mais complicado, mas lê com calma, tipo, eu recomendo vocês irem escrevendo e tal. Tem esse espaço de rascunho para vocês usarem, tá? Tipo, o rascunho é bom e é para ser usado. Então, tá, vamos lá, vamos tentar entender essa primeiro, ao invés das outras, já que foi, tipo, meio que levantado isso. O problema é que tem uma progressão geométrica, o termo inicial é A razão é Q, e no total ela deve ter N termos. Tudo isso é dado pelo usuário aqui no input, né? Então é uma coisa que, tipo, aqui colocando em prática o que a gente está vendo ali na aula, o input, a mensagem do prompt do usuário, você vai receber esse input aqui e você vai traduzir ele para, tipo, para o int, assim. O seu programa vai guardar na variável A o valor desse input, só que antes ele era um string e agora é um int por causa dessa funçãozinha aqui, e ele vai guardar no A. Tá, ok. A mesma coisa acontece com a razão e com a quantidade de números na progressão geométrica. Todos esses são números inteiros, né? Porque no caso a gente está fazendo o exemplo mais simples aqui. Creio eu que esse problema de simulação, que vocês devem simular e descobrir o código ao mesmo tempo, vai ser só com números inteiros, porque float realmente é um assunto muito mais recente de vocês e não foi muito praticado, assim, mas é só uma dica geral que é baseada em literalmente nada além de minha intuição. Mas tá, o que a gente precisa fazer é marcar todas as opções de código que dão o resultado correto de uma progressão geométrica. Então tá. Aí o que eu sugiro para vocês geralmente nessas questões que tem o while, o que pega muito é saber quando o while para e saber se isso está condizente com o enunciado, né? Nesse caso, a gente tem um i menor ou igual a n. Então, esse while vai se repetir enquanto o i for menor ou igual a n, e ele é atualizado aqui no fim. A ordem que ele é atualizado importa e muito, inclusive. A gente tem o i que começa no 1, então o que vai acontecer? Esse i, ele vai de 1 até n. Isso resulta em n termos. É uma coisa que é importante saber, porque em alguns desses exemplos, o i começa em 2, ou é o n que está sendo usado de controle, tipo aqui, e ele termina em 0. Então é importante saber que 1 até n tem n termos, mais 0 até n tem n mais 1 termos. E isso pode fazer com que o seu programa dê errado, porque ao invés de você mostrar uma progressão geométrica com n termos, você vai ter uma progressão geométrica com n mais 1 termos. Então, né, se é errado, a soma vai sair errada e vai dar problema. Não queremos isso. Mas tá bom. O que vai acontecer aqui é que a soma começa com 0, e aí eu tô fazendo devagar aqui para mostrar para vocês.
A soma começa com 0. O t é o valor temporário que guarda o termo da progressão geométrica que a gente está analisando no momento. Então, vai ser o termo A, e a gente indica com o I que o termo... Eita! Que o termo A é o primeiro termo. Isso está consciente, né? Porque o exemplo inicial, o exemplo aqui que foi dado, o A é o termo inicial e o primeiro elemento é justamente ele. Então, por enquanto, está correto. While I menor ou igual a N, então a gente sabe que N é 4 e I é 1, então o while pode rodar. Eu vou dar uma marcação aqui para lembrar disso. O T é o valor que ele está agora, A, vezes a razão. O S, que é a soma, é o S anterior, que é a soma até então, mais o termo atual. Que é a mesma coisa de escrever S igual S mais A vezes que também é a mesma coisa de usar aquele açúcar sintático que eu mostrei para vocês, que é a atribuição, que o operador aritmético seguido de atribuição. Que é a mesma coisa de escrever isso aqui. Isso é um mais, tá, gente? Não é meu T, eu sei que tá feio, é porque eu tô escrevendo numa posição muito ruim aqui agora. Mas é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E aí vai calcular esse novo termo, colocar ele na soma e atualizar o I. Isso tá correto, porque ele vai atualizando o I. Quando chegar no último termo, o I vai ser igual a N, ele vai fazer esse termo aqui, de igual a N, né, que vai, nesse caso seria o 24, terminar a soma e dar o resultado. Então, esse tá certo. Gente, importante ressaltar aqui, eu erro também, e eu tô nervosa por causa dessa aula, então, se alguém achar que isso tá errado, ou quiser que eu explique alguma coisa, por favor, me fala. No caso mais severo, a gente, tipo, eu posso escrever aqui com vocês e rodar o programa simplesmente pra gente testar, que pode até ser uma coisa legal, assim, se der tempo, mas já deu 1 hora de aula, então não sei se é uma opção válida. Ok. Próxima opção. Importante também, pode ter mais de uma opção correta, né? Então a gente tem que olhar todas e uma opção errada desconta na nota. Então não vamos errar, mas vai dar tudo certo. Esse segundo trecho de código aqui, ele é mais simples. Ele não tem o i para contar e ele usa o próprio n como controle de quando parar ou não. É importante deixar claro que o n começa com valor cheio, então ele vai de n até até 1, né? Porque quando ele é igual a 0, ele não executa, porque é só o maior que, não é o maior igual. Então, n até 1 ainda são n termos, por enquanto aqui está correto. Então, a gente pode seguir analisando. Ele fala, a gente está no enésimo termo, ou seja, o último termo, e ele fala que a soma, por enquanto, tem o A. Aí a gente encontra um problema já, né? Porque ele roda quando até o n ser 1. Quando o n é 1, ele vai calcular o A. Mentira, ele não vai calcular o A, ignorem o que eu falei. Ele faz isso daqui, que basicamente é A vezes Q elevado a N, né? Isso aqui é a operação de elevado, então fica Q elevado a N. Então, quando o N for 1, ele faz o segundo termo, na verdade. Que é o termo vezes, né? Mas isso já indica um problema, né? Porque se quando o n igual a 1, ele calcula o suposto segundo termo, então alguma coisa muito estranha vai estar aí. Porque ele já adicionou o primeiro termo e o 1 é no segundo termo. Então tem um termo a mais aí, né? Que ele tá n igual a 1 e calculando o segundo. Então isso já é estranho. Que é o que a gente vai verificar agora. O termo n, ele calcula um termo que é
A vezes Q elevado a N. Imagina nesse exemplo aqui, ele está calculando o último termo e ele faz que o último termo é 3 vezes... é 2? Isso, 2 elevado a 4. Que é 3 vezes 16, gente, não sei fazer conta. Vezes 16, que não é nenhuma dessas opções aqui. Então, significa que ele está calculando coisas a mais, assim como a nossa suspeita foi, né, criada aí ao longo do tempo. Vocês percebem isso? Ele vai calcular o último termo como sendo 3 vezes 16. Mas o último termo aqui é 24, nesse exemplo que ele deu. Então, deveria ser 3 vezes 8, né? Que não é o caso que ele faz no código, e esse daqui tá errado. Então, a gente não vai marcar esse. Agora, para a outra alternativa, a gente novamente começa a conta com S, já tendo o primeiro termo, então, por enquanto tá certo, né? O termo atual sendo T, que também tá certo, porque se S já tem o primeiro termo, então o termo atual é o valor do primeiro termo, que é o A. E o I, que é o contador de quantos termos a gente tem até agora, é 2. Isso é um bom indicador, porque a gente já calculou o primeiro termo, então se o I começasse com 1, estaria errado, né? Porque aí na cabeça dele ele estaria calculando o primeiro termo, quando na verdade o primeiro termo já está calculado e já foi inserido na soma. Mas aí, ok. A gente faz o while de I até N, então ele vai de 2 até N, que dá N-1 termos, mas tudo bem, porque ele já tinha feito o primeiro termo. Nossa, já fez o primeiro. Por enquanto tá tudo bem. Aí, tem essa questão aqui que é muito importante ressaltar. Ele atualiza o contador antes de fazer as contas. E aí a gente tem que ver se isso faz sentido, né? Se isso faz alguma diferença aqui para o cálculo depois. Mas tá, vamos seguir. O I agora vai ser já 3. O novo T vai ser o T anterior vezes a razão, que faz sentido, né? Agora a gente vai estar calculando o segundo termo. É isso mesmo que deve acontecer. S vai ser a soma dele mesmo com o termo, já substituí aqui pelo novo operador que a gente aprendeu. E vai voltar para o while. O while ele vai verificar se é o terceiro termo agora que a gente tá observando, e esse terceiro termo é menor do que n, então ele segue. Esse código deve funcionar perfeitamente, porque apesar dele atualizar aqui no começo, vocês notam que não existe nada aqui embaixo que dependa do i, e a conta do while, ela iniciou correta aqui, ela iniciou 2 correto. Então a lógica é que ele deve funcionar, pelo menos até meu conhecimento. É meio que a mesma coisa desse código primeiro aqui. Eles são tipo que equivalentes. Mas eu acho. Meu Deus, dá muito nervoso fazer essa aula, tá? Então ignora aí se eu tô muito incerta das coisas. Mas depois a gente coda tudo e fica mais fácil de entender. Deixa eu ver se tem alguma coisa perguntando. Não, por enquanto tá tudo bem. Ok, agora a gente tem esse novo que começa a forma com 0, o termo com o inicial, e a gente... Opa, oi, pode falar, Pedro. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi. Eu fiquei com uma dúvida, acho que no primeiro, quando você foi rodar, entre aspas, né, a gente foi emular, o primeiro que a gente fez, eu fiquei com uma dúvida, ele funciona esse primeiro? Porque, tipo, usando o próprio exemplo que ele deu, né, do primeiro termo 3, a razão 2 e 4 termos, eu tentei emular, eu não consegui, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Sei.
Poderia explicar de novo? Como assim? Tipo, você tentou... Tipo, como assim você não conseguiu? Deu erro ou não fez sentido? Sei lá. Eu tentei fazer, tipo, na mão, assim, logicamente, e não tava batendo o valor, e eu também botei no programa e deu errado. Eu não sei o que eu tô fazendo Ok, de errado. muito provável então que eu só errei o resultado, gente. Desculpa. Mas calma, vamos ver então, de novo. Eu tô nervosa pra caramba, então, enfim. Não, tudo bem, tá boa a aula. É, tá, você tá certo. Tem um leve problema aqui, que é que ele insere. É verdade, nossa. Ele faz essa soma aqui e ele coloca o novo t na soma depois que ele já calculou. Ele coloca o t na soma depois que ele já calculou o novo t. Então, o primeiro termo é ignorado, você percebe? Esse A aqui, ele em momento nenhum é colocado dentro da soma. Que, no caso, já é resolvido por esse código aqui. Porque o A já está na soma e a gente já vai para o segundo termo. Mas esse T igual a A, ele some depois que ele calcula esse novo T aqui. Esse novo T é o T existente, que é o A, vezes o Q. Então, ele agora acabou de calcular o segundo termo, né? É o 6 e ele só coloca o 6 nessa soma, ele não coloca o A. O que vai acontecer é que ele vai faltar sempre o primeiro termo da soma. Então você tá certo, é verdade. A gente pode até escrever depois, mas aí eu teria que mudar a tela que tá transmitindo. Eu vou fazer isso já já, mas deixa a gente só terminar de olhar. Então, é verdade, esse aqui é falso, o primeiro. O segundo também é falso e o segundo é verdadeiro, até o meu conhecimento, mas também pode ter errado, tá, gente? É isso. Obrigada, Pedro, por ter Não, tudo avisado bem. aí. Eu tinha percebido que ele tava meio estranho, além dele não estar somando A, porque, tipo, ele vai repetir isso 4 vezes, né? Só que a primeira Sim. vez que ele adiciona, sei lá, 6, depois ele adiciona 12, depois 24, depois 48. Eu fiquei, já Uhum. tinha ultrapassado, né? Sim, Mas tudo sim, bem. é verdade. Obrigado. Nada. Tá, deixa eu ver se ele faz isso aqui também. Tá, eu acho. Calma, quando for N. Deixa eu verificar isso que a gente acabou de marcar aqui, porque eu não tenho certeza, né? Fazendo na mão de novo. S. Eu vou fazer o programa inteiro, então, pra gente ter certeza. Deixa eu apagar isso aqui, pra ficar melhor de testar. A gente vai ter o valor de S, o valor de T, o valor de I, o valor do N. Não, do N não. Nossa, tô maluca. O valor de I, ST. O A vai ser sempre o mesmo, né? Ele não vai mudar. E o while. Eu fiz isso na monitoria recentemente, pareceu ter dado certo e tal, pra entender. O S tem valor de A, o T tem valor de A e o I tem valor 2. O while é 2 menor ou igual a N. A gente sabe que N é 4, então isso é verdade. O while dá certo. Ele entra ali, o I passa a ser 3. O T é o T anterior, que é A, vezes a razão, que é 2. Tinha esquecido. Então, vai ser 3 vezes 2, dá 6. Então, deixa eu fazer aqui, ao invés de A, eu vou colocar já 3, né? Dá 6 e ele adiciona esse 6 na soma, que vai dar 12. Olha. Não, que 12 o quê, gente? Tô maluca, pelo amor de Deus. Vai dar 9. Tá. Ele roda o while de novo. Ele vai perguntar agora se 3 é menor do que 4, menor ou igual a 4. O while vai dar verdade. Aí ele faz i igual a 4, né? Porque i igual a 3 mais 1, que dá 4. Agora, o novo t vai ser o t anterior, que é 6, vezes a razão, que é 2. Então, a gente vai ter 12. E aí, a gente vai pegar esse 12 e somar ao 9, que dá 21, até o meu conhecimento. E aí, termina o while, ele volta para cima, né? E pergunta agora se 4 é igual a n. 4 é menor ou igual a n, sim, verdade, porque 4 é igual a n.
e o while dá certo. Agora ele passa a ser 5, o termo é o termo anterior vezes a razão, que é 24. Opa, 24. A gente soma isso, né, agora, dá 45. E aí ele volta para o while. Só que aqui no while ele vai perguntar se 5 é menor ou igual a n, e isso é mentira. Então ele não executa mais. Esse está correto, a soma no final dá o valor certo. Então, que bom que teve essa dúvida, porque agora a gente sabe que fazendo tudo na calma e não tirando, né, conclusões precipitadas, dá para fazer melhor. Então esse está correto. Novamente, se tiver mais alguma dúvida, podem falar. Vamos para o próximo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, porque é uma coisa boa de simular, né? E, tipo, existem outras questões que pedem de simular nesse estilo de tabelinha aqui, como vocês estão vendo, né? É bem útil e ajuda mesmo. É só porque eu tentei ali fazer mais rápido, mas não deu certo. Então, vamos fazer do jeito certo. O S começa como 0, o T começa como A, que é 3, e a gente não tem I nesse caso, a gente tem só o N, que é atualizado, e por enquanto ele é 4. Aí eu vou colocar aqui o while, para a gente ver se ele é executado ou não. A soma, ele já faz soma igual soma mais T. E aí, a soma passa a ser o A. Aí ele calcula o novo termo da mesma lógica do anterior, que é o termo anterior vezes a razão, fica 6. E o N passa a ser N-1. Passa a ser N-1, que é 3. Aí ele vai no while, pergunta se 3 ainda é maior do que 0, e isso é verdade. Deixa eu colocar o while aqui antigo. Então, ele começa de novo. Soma. A soma é a soma anterior, que é A, mas no caso é 3, né? Mais o termo atual, que é 6. Então, fica 6 mais 3, 9. Ele calcula o novo termo, que é 6 vezes 2, 12. E atualiza o N para ser 2 agora. Volta para o while, N ainda é maior do que 0, porque N é 2. Então, o while entra. Soma a soma atual, que é 9, mais 12, que dá 21. O termo é o termo atual, que é 12, vezes a razão, que é 2, dá 24. E o N agora é 1. Ele vai para o while de novo, e dessa vez 1 ainda é maior do que 0. Então ele entra no while. O que acontece é que ele faz soma igual a soma até então, que é 21, mais 24, que é o termo atual, dá 45. Ele calcula um próximo termo, né? Não precisaria, porque nesse caso o nosso resultado já está aí, mas ele calcula mesmo assim, que é 24 vezes 2, daria 48. E aí ele faz N-1, que aí sim dá 0. Note que como dá 0 aqui, ele volta para o while, e aí dessa vez o while é falso. Então ele não soma o termo a mais que a gente calculou na soma final, que faz com que o programa continue correto. Então, isso é verdadeiro. Vamos para a próxima alternativa. Eu estou demorando, mas espero que esteja claro para vocês. Então, tá. Vamos lá. Ai. Ih. De novo a tabelinha. Soma começa com 3 e 1. Dessa vez a gente nem tem o termo anterior, ele já vai fazer isso direto lá na soma. E a gente pode ver aqui que esse tá errado, porque a soma, ele faz, ao invés de ser a soma mais o termo, ele faz soma mais soma atual. Opa, apareceu um 9. Soma vezes o quê? Que não é isso, né? Se a gente estivesse multiplicando a soma pela razão, ia dar tudo torto aqui, porque vocês percebem que esses números não batem com esses números. Então, esse está errado.
Isso mesmo. Então, esse a gente não marca. Próximo, eu vou até usar isso aqui, que tá limpinho. E while. O S é 0, o termo é o termo inicial, que é A, que é 3, e o I é 1. A gente faz I sendo 1, enquanto I é menor ou igual a N, que é verdadeiro, né? Porque 1 é menor ou igual a 4. O while entra, ele faz soma igual a soma que já existe, que é 0, mais o termo atual, que é 3. O termo seria o inicial, que é 3, vezes Q elevado a I. Então, é 3 vezes 2 elevado a 1. 3 vezes 2, 6. E aí tá certo por enquanto. O I, ele atualiza, passa a ser 2. Ele vai para o while, novamente é verdade, porque 2 ainda é menor ou igual que 4. Ele soma o 6 do termo que a gente estava analisando anterior, a soma fica 9. Ele calcula o novo termo como sendo 3 vezes 2 elevado a 2 também, que é o valor de I, que é 3 vezes 4, dá 12. E ele atualiza o I por seguida. Vai para o topo lá, ele vê que I é menor ou igual a N, porque 3 é menor ou igual a 4, então ele entra no while e continua executando. Nisso, a soma passa a ser 9 mais o termo atual, que é 12, dando 21. A gente calcula o novo termo, né, aquela mesma coisa, 3 vezes 2 elevado a 3, que dá 24. E ele atualiza o I. Sendo 4 agora. 4 é igual a 4, isso tá, né, incluso aqui nessa condição. Então, ele entra no while, inclui esse termo atual na soma, que dá 45, calcula o novo termo, que ele não precisaria calcular, e atualiza o I para sendo 5. Quando ele volta para o while, ele não entra, então ele não adiciona esse termo extra na soma, então está correto de novo. Penúltimo, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Na verdade, esse a gente nem vai precisar olhar muito, porque ele meio que comete o mesmo erro da última vez, que é aplicar a razão da progressão geométrica à soma e não aos termos. Então, e não aos termos nem ao termo inicial, por exemplo. Então, esse daqui a gente já sabe que já está errado e a gente economiza o tempo. Ok, vamos ver o último. Soma começa com A, que é 3, e começa como 1, e o T, por enquanto, não existe. 1 é menor que N. Então, que N é 4, né? Então, ele entra no while. Entrando no while, ele faz termo igual a termo inicial. Ué, ainda tá mostrando, né? Tá, ok. Ele fala termo igual a termo inicial vezes a razão elevado a 1. Então, a gente tem 3 vezes 2, que é 6. Ele adiciona esse 6 à soma que já existe, dando 9. E faz... Não, calma, eu vou deixar aqui, que é mais fácil, eu acho. E faz o I mais 1, que agora o I é 2. 2 ainda é menor do que o 4, ele entra no while, faz o próximo termo, que é 12, adiciona esse termo à soma, dando 21, e atualiza o contador I, que passa a ser 3. 3 ainda é menor do que 4, então ele executa o while de novo, calcula o novo termo, passa a ser 24, adiciona 24 à soma já existente, que agora dá 45, e atualiza o I, que passa a ser 4.
4 não é menor que 4. 4 é igual a 4. Então, ele não entra no while, ele para e a soma tá no valor que a gente quer. Então, dá 45. É isso. Essa é a resposta aqui. Depois a gente consertou aquele primeiro lá e a gente foi simulando os outros. Esse esquema de tabela, de, tipo, deixando uma linha por execução de while, ajuda muito, tanto que esse formato aqui, eu recomendo que vocês façam. Vocês veem que depois que, tipo, a gente já faz ficar mais rapidinho os outros, e dá para pegar erros maiores, assim, tipo esse que é da razão aplicada à soma. Esses erros que não são tipo de execução de programa, eles são mais da lógica do que ele quer fazer mesmo, né? Porque progressão geométrica não faz sentido adicionar não. Multiplicar a razão pela soma, e sim aos termos. Aí já dá para pegar mais rápido e você não precisa analisar o programa inteiro para ver que não funciona. Mas é isso. Esse terminaria sendo o resultado. Já tá bastante demorado. Essa aula já deu 1h30. Então, eu queria saber se vocês têm alguma outra dúvida final. Se não, eu tô planejando encerrar aqui. E aí a gente se vê para fazer mais exercícios, ou tirar dúvida do EP, ou, não sei, dúvidas gerais da matéria na monitoria amanhã, se vocês quiserem. Mais alguma dúvida? Acho que não. Não sei. Não. Não tem nada no negócio, então acho que é isso. A gente pode encerrar aqui. Eu vou só mostrar o finalzinho da apresentação, que tem tipo o meu contato e tal, se vocês quiserem. Aqui, meu contato, se alguém precisar falar comigo e tudo mais, tem meu e-mail, eu tô lá nas disciplinas também. E é isso, gente. Obrigada. Quero pedir desculpas aí pelo tempo, que eu acho que eu demorei demais. E o errinho lá na questão, mas tudo bem, ainda bem que vocês perceberam. E é isso. Obrigada pela oportunidade de dar essa aula. Foi muito legal. E vejo vocês depois.